Olá pessoal, bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós discorremos assuntos relacionados à fé, religião, filosofia e cultura. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações e a compartilhar esse conteúdo com os seus amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um livro muito interessante que foi escrito por um bispo norte-americano que viveu no século passado, lá nos Estados Unidos. O nome do bispo é Fulton Sheen. Inclusive, esse bispo, ele se tornou um santo, ele foi canonizado pela Igreja Católica, E ele escreveu vários livros, ele foi assim, uma pessoa pública, que participou de programas na TV, sempre falando sobre o cristianismo. E um dos livros muito interessantes que ele escreveu é esse aqui, que é O Eterno Galileu, uma obra muito interessante do Fulton Sheen, que vai nos falar sobre aspectos relacionados à vida de Jesus. Hoje, então, nós vamos comentar, sobre um assunto muito interessante que esse livro vai nos falar: os abismos da simplicidade. Existe no mundo um critério supremo para aquilatar um caráter, critério que consiste na posse de uma virtude em grau iminente e alto. Muitos generais de que fala a história, por exemplo, são tidos como dotados de grande caráter por haverem sido valentes, e muitos homens de ciência são também havidos como pessoas de caráter por terem sido sábios. Muitos são considerados de caráter nobre pelo seu amor à paz, ao passo que outros o são pela sua bravura na guerra, uns por motivo da sua imponência e altivez, outros por causa da sua modéstia e bondade, uns pelo renome da sua ciência e outros pela sua simpleza. Não é nenhum destes, porém, o processo verdadeiro para aquilatar caráteres. O fato de qualquer pessoa ser dotada de uma qualidade ou até virtude em grau eminente não a torna grande homem, assim como a posse de uma asa não basta para fazer uma ave. Assim como a força de uma águia é medida pela sua envergadura, isto é, pela distância que vai da ponta de uma asa à ponta da outra asa, estando ambas bem abertas, assim também o caráter de um homem deve ser julgado, não pela posse de uma só virtude, por mais alto que seja o grau que a possua, mas também pela sua envergadura moral, ou seja, pela distância na sua alma entre uma virtude determinada e a virtude, por assim dizer, oposta, que contrabalança e completa a primeira. Assim é que o caráter cristão consiste, afinal, em nada mais e nada menos do que na harmonia de virtudes contrárias. Por exemplo, um caráter verdadeiramente grande não consiste, por exemplo, na bravura somente, mas na bravura acompanhada da compaixão, porque um homem que for valente sem ser compassivo poderá facilmente tornar-se cruel. Assim, a compaixão representará nele o que se pode chamar de a outra asa, que contrabalança e equilibra da bravura. Então, como nós podemos entender aqui que uma pessoa virtuosa, uma pessoa cristã, uma pessoa com caráter verdadeiro, não é aquela que dispõe de apenas uma virtude ou de uma bondade ali, presente no seu caráter. Não basta apenas isso, porque às vezes, como ele deu o exemplo aqui, uma pessoa que é corajosa ou muito, tem um gesto de bravura muito grande, ela pode muitas vezes se tornar um pouco violenta também. Nós podemos perceber isso, por exemplo, naquele filme, não estou desmerecendo o filme, mas aquele filme Coração Valente do Mel Gibson mostra um pouco isso, Muita bravura, muita coragem para lutar ali. E às vezes até o filme é meio violento, se a gente for analisar. Ele tem um viés assim de violência muito grande também, Tudo bem que faz parte de todo aquele gesto de bravura, mas o que ele está querendo dizer é que não adianta você ser muito bravo, muito corajoso e você não ter também compaixão de pessoas que às vezes precisam da sua misericórdia, Porque nós não podemos condenar alguém por alguma coisa, Nós precisamos entender que a compaixão, ela deve fazer parte também do nosso caráter, O nosso caráter deve ser um caráter que prime pela compaixão, pela misericórdia, Então, o que ele está querendo dizer
é que nós precisamos ter um gesto muito mais nobre, não um gesto simplesmente que nos faz uma pessoa virtuosa e porque eu sou uma pessoa que de repente eu sou uma pessoa bondosa ou eu sou uma pessoa que eu tenho como aqui está falando, né? Eu tenho uma coragem, uma bravura de enfrentar desafios, eu arrisco, eu sei assim vencer as dificuldades da vida. Mas se você tem esse caráter, mas você não é acompanhado de uma outra virtude que contrabalança isso, não vai adiantar muito. De igual maneira, a imponência, a majestade só por si não dá foros de caráter, porque a majestade sem a bondade pode degenerar facilmente em orgulho. Também só o amor pela paz não é prova de caráter, porque sem a virtude oposta, a da coragem, o espírito de pacifismo poderia tornar-se abjeta covardia. Saber desacompanhado de modéstia torna o homem vaidoso, e simpleza sem sabedoria torna-o nécio. O verdadeiro caráter consiste, por conseguinte, na posse simultânea de uma virtude e da outra virtude sua complementar, que está diretamente oposta, pois que ter caráter é, afinal, uma correlação de qualidades contrárias, um equilíbrio entre dois extremos. Assim é que São Paulo foi exemplo em toda a sua vida de uma admirável conjunção entre o zelo e a tolerância. São João Evangelista foi exemplo de um exemplar equilíbrio entre a dedicação do amor e o apego à verdade. E foi o Moisés da perfeita correlação entre a firmeza e a bondade. Então, o que o Fulton Sheen nos quer dizer aqui, nesse contexto de caráter, é que não adianta você ser uma pessoa, por exemplo, muito, assim, uma pessoa que seja muito, como eu falei, uma pessoa muito, que tenha, de repente, uma bondade, né, muito grande, e, de repente, você seja uma pessoa que tenha essa imponência, né, e que você, muitas vezes, simplesmente acha que ser uma pessoa com essa imponência, com essa majestade, que muitas vezes você considera isso como sendo uma virtude de um bom gosto, de você estar assim fazendo uma coisa correta, vamos supor, mas se você imagina que isso é suficiente, não é, porque se você não tiver a bondade, isso pode fazer de você uma pessoa orgulhosa. Então, o amor pela paz também não é prova de caráter, porque se você não tiver a coragem, esse espírito de paz pode se transformar em covardia. E também uma pessoa, muitas vezes, que é modesta e ela muitas vezes não é sábia, ela pode se tornar uma pessoa tola. Então a gente nota aqui que uma virtude contrabalança a outra, né? Ou seja, você tem que ter uma virtude, mas você tem que ter uma outra virtude para poder contrabalançar aquela outra que você tem, para que você não se torne uma pessoa sem caráter, porque daí você acaba não tendo caráter, porque não consegue se sustentar, né? Assim como os motores carecem de um volante, assim como toda seara precisa ser ceifada, assim como os oceanos têm preamar e baixa-mar, assim também todo caráter verdadeiramente eminente deve ser um pêndulo tão bem regulado que possa oscilar incessantemente entre os extremos da grandeza e da pequenez, da magnificência e da humildade, sem se fixar jamais num extremo apenas. O caráter é, portanto, o justo equilíbrio entre virtudes opostas. Então, nós podemos entender novamente que a pessoa, muitas vezes, que ela vamos imaginar assim, ela entende que a humildade na cabeça dela, vamos por assim, é só o fato dela não ter riquezas, né? Vamos supor, a pessoa imagina que ela é pobre, né, materialmente falando, e, portanto, ela é humilde. Não necessariamente, porque às vezes ela pode ser pobre, né, materialmente falando, mas ela pode ser orgulhosa também, né? Então, como eu falei, ela tem que ter as duas coisas na justa medida, certo? É neste sentido que o caráter de Nosso Senhor sobreleva o de todos os homens e torna-o perfeito exemplo do conjunto das virtudes. Combinava em si a majestade e a bondade, o amor da paz e a energia, a imponência e a humildade. E tudo isto se resumia cristalinamente nas duas virtudes extremas que ele recomendava aos seus apóstolos no início da sua vida pública: sabedoria e simplicidade. Sede vós, portanto, prudentes como serpentes e simples como as pombas. Então, Jesus, ele foi um exemplo de uma pessoa que contrabalançava esses traços de caráter para poder ser uma pessoa perfeita. Como eu falei, ele é o exemplo, né? Porque ele conseguia ser uma pessoa humilde,
uma pessoa modesta, uma pessoa simples, mas ao mesmo tempo ele era majestoso. Por quê? Porque ele era nobre, era uma pessoa com, vamos imaginar assim, com gestos, com atitudes, com sentimentos, pensamentos nobres, que dificilmente seres humanos normais tiveram, a não ser os santos, né? Então ele conseguia ter esse contrabalanço, né, entre uma virtude e outra. Então isso tornava Jesus uma pessoa diferente nesse sentido, né? Porque ele sabia viver isso. Ele era humilde, né? Tanto que ele teve uma vida simples, muito simples, mas ao mesmo tempo ele conseguia ter aquela imponência, tanto que ele conseguia fazer a sua palavra tocar no coração, ele conseguia tocar nos corações das pessoas, ele conseguia atingir, né, o coração das pessoas de uma maneira que fazia com que elas muitas vezes se convertessem. Esse era o poder que Jesus tinha, de tocar no coração das pessoas, e ele falava com autoridade. Isso demonstra a imponência dele, por ele ser cheio do Espírito Santo. Então, Jesus ele conseguia ter virtudes muito interessantes, né, nele. Bom, pessoal, era isso, né, que eu tinha para falar hoje. No próximo vídeo nós vamos dar sequência a esse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nós nos vemos no próximo. Um abraço a todos, tchau, tchau!